Bom, eu nasci em São Paulo, mas com 2 anos de idade, meu pai ele era engenheiro mecânico. E o meu pai, durante a infância, ele chegou a ser atleta. Ele jogou basquete, ele legal. tinha 1,95 m, e ele jogou basquete pelo Palmeiras, né? E os anos se passaram, ele na época que estava se tornando adulto já, o meu avô, que era militar, e naquela época não tinha investimento no esporte, falou para ele que ele tinha que abandonar essa ideia, o sonho de um dia ser um atleta, né? Você imagina, isso há muitos anos atrás. E ele parou de jogar o basquete, se formou como engenheiro mecânico e foi trabalhar na área, mas sempre com aquela, né, aquela coisa de esporte na veia, de gostar de fazer uma atividade física, né? Nesse meio tempo conheceu minha mãe, se casaram, eu nasci, né? E aí ele teve uma proposta de ir para Recife. E ele foi trabalhar em Recife, se transferiu para Recife. E chegando em Recife, né, ele com aquela vontade sempre de fazer uma atividade física, sempre com vontade de, né, continuar no esporte, ele tentou, logo de início, o basquete. Só que ele viu que, poxa, a gente está falando disso há muito tempo atrás. Você imagina que, né, hoje, Recife, assim como Fortaleza, cidade do Nordeste, o esporte que tem, né, maior incidência é o esportes de areia, né? E ele tentou o basquete, não conseguiu e viu ali, se deparou com vôlei de praia. E falou, poxa, vou tentar esse negócio aqui para não ficar parado, sabe? Aquela vontade de ser um atleta, queria fazer alguma atividade. E começou a jogar vôlei de praia. E foi durante muitos anos jogando vôlei de praia, todo final de semana era o primeiro a chegar, o último a sair, e tentando aprender a jogar, né? Já homem, já adulto, mas jogando aquela boa e velha pelada, né? A rataria e tal. Então estava naquele esquema ali de brincar no voleibol, mas gostando dessa história do voleibol. E aí, muito bem, eu fui, né, crescendo, os anos foram passando, eu crescendo. Eu sei que quando eu estava com 10, 11 anos, já tinha mais de 1,80 m. Considerado para hoje, não mais, né? Hoje a molecada está bem mais alta. Mas na época já era considerado um cara bem mais alto do que a maioria dos meus amigos. Com o quê? 14 anos? Não, com 11 anos. 11 anos já tinha já era mais alto, né? Enfim. E aí ele viu que eu ia ser um cara alto, né? Meu pai tinha 1,95 m, era alto também. Ele falou, poxa, eu vou colocar o Marcelo direto no esporte, né? E aí ele começou a me levar no voleibol, no vôlei de areia. E nessa de ir no vôlei de areia, eu ia lá só para assistir, mas estava acompanhando ele. Ele já me inseriu nesse meio ali, de estar naquela rodinha ali de conversa, de ver o esporte, de sair, sabe, o moleque, né, saudável, que sai da cama cedo, vai para a praia, vai brincar, vai ver um esporte lá. E depois, quando acabava o jogo, ele me chamava, Marcelo, vem cá, dá um toquezinho aqui. Aí me botar para dar um toque, dá uma manchete aqui, faz uma manchete, é assim que faz a manchete. Ele começou a me ensinar. Né? E eu, muito bem, eu naquela ali de todo final de semana comecei a gostar do vôlei, né? Comecei a praticar na escola tal, e esperava o final de semana com ansiedade para ir lá e jogar, né? E ver os adultos jogando tal, né? E muito bem, e aí o que aconteceu? Um belo dia, né? Eles jogavam geralmente 4 contra 4, né? Na areia, e aí faltou um e eles olharam, né? Os coroas da época olharam e falaram assim, né? E hoje eu é que sou coroa, né? Eles olharam e falaram assim, pô, ô Negrão, né? O nome do meu pai era Juraci Negrão, todo mundo chamando ele de Negrão. Negrão, chama o teu filho ali, pô, bota ele para completar o time aqui. Os caras queriam jogar, né? E faltando um, eu entrei nessa brincadeira, comecei a jogar. E comecei a ir bem. Meu pai falava, Marcelo, ó, começa a vir aqui, só dá um toque, a bola chega em você, joga lá para cima e a gente se vira aqui no resto. Mas o importante é você jogar lá para cima o tempo inteiro. Eu falei, tá bom, pai. E eu ficava lá no pé da rede, a bola vinha, eu jogava para cima como um levantador e comecei a frequentar. E toda vez que eu acabava, ia treinando um pouquinho mais, ia me aprimorando, treinando um pouquinho mais. E um belo dia, nessa daí, um técnico de um colégio, infelizmente ele já é falecido, mas na época ele era muito conhecido, chamado Murilo Amazonas. Ele era um técnico que chegou aí até para o sul, para o sudeste, como treinador a nível profissional. Ele me viu jogando e falou, quem é aquele garoto ali? Ah, o Marcelo, filho do Negrão, tal. Aí eu quero conversar com ele. Aí falou, olha, eu sou técnico de um colégio chamado Colégio Boa Viagem, que esse colégio sim existe até hoje. No Recife. No Recife. E é um colégio muito famoso por estar sempre apoiando o esporte em tudo quanto é modalidade, principalmente no vôlei, claro, né? Mas eles apoiam tudo quanto é esporte e eles dão em troca do esporte ali pelo desempenho do garoto, eles dão uma bolsa de estudos, né? E aqui em Fortaleza também tem isso, né? Faculdades fazem muito isso também, né? E aí ele falou, olha, vem para cá, vamos fazer um teste. Se você passar nesse teste, a gente te arruma uma bolsa e você começa a estudar aqui jogando voleibol. O que você acha? Eu achei aquilo sensacional, né? Falei, poxa, mas caramba, não, tudo bem, vou lá. Eu fiz o teste, passei nesse teste e comecei a jogar pelo colégio, né? E aí, em seguida, já no primeiro ano que o Murilo
Estava como técnico, ele teve uma proposta de ir para um time de fora, ele foi para fora, e o meu primeiro técnico foi o Paulo Coco, que hoje é auxiliar técnico, legal. Hoje não, já há muitos anos é auxiliar técnico do Zé Roberto Guimarães, aonde eu tive ainda o prazer de jogar junto com ele, e aí a gente vai chegar nesse ponto aí. Mas enfim, aí eu comecei a jogar pelos jogos escolares. Dos jogos escolares, acredito que tem isso até hoje, tem a seleção do estado, eu fui para a seleção pernambucana, infanto juvenil, que você joga seleção contra seleção. Sim. Então eu joguei num campeonato brasileiro contra outras seleções. Estaduais, né? Estaduais, aonde um técnico de um clube chamado Banespa, que não existe mais, o extinto Banco Banespa, né, que não existe mais, hoje foi comprado pelo Santander, mas na época era mantido pelo estado de São Paulo. Ele tinha um projeto muito, muito bacana, que era justamente o projeto de ter as categorias de base, chamar os garotos do Brasil inteiro, com olheiros no Brasil inteiro, levar para o clube, onde o clube cedia escola, alimentação, transporte, dava um saláriozinho já começava a ganhar um dinheirinho já, e você ficava ali e todo ano você era selecionado, alguns eram selecionados para ir para a categoria de cima. Mais ou menos o que existe hoje no futebol, assim como a gente escuta as histórias do Barcelona e tal, é a mesma coisa, né? Isso naquela época já se pensava nisso. E eu comecei nesse projeto. E aí o que aconteceu? Eu joguei estado contra estado. Quando eu joguei contra São Paulo... Por Pernambuco ainda. Pernambuco. Quando eu joguei contra São Paulo, esse olheiro me viu jogando. Uhum. E ele falou, poxa, vou conversar com esse garoto aí. Aí ele veio, chegou, me chamou, falou, Marcelo, tal, sou de São Paulo, do projeto do Banespa, tal, você quer ir para lá, a gente quer te levar, a gente está vendo aí um futuro, você é um cara alto, você salta bem, tal, tem uma potência no ataque muito forte. O cara já percebeu isso, né? Eu falei, poxa, vamos conversar com meu pai, né? Isso eu já estava com 13 anos. E aí o meu pai conversou com esse técnico e falou, Marcelo, olha, chegou uma oportunidade que a gente estava precisando, porque no Nordeste é muito difícil você ter um time profissional. Praticamente não existe. Você vai ter que ir para o Sul, para o Sudeste, onde estão os times, né? Onde estão os grandes projetos de voleibol. E aí eu falei, poxa, pai, vamos embora, né? Eu topo. Bom, se você topa mesmo, né? Comprar essa briga, se é isso que você quer para sua vida, esse é o momento. Né? Eu falei, não, 13 anos. 13 anos. Aí eu falei, não, tudo bem, pai, vamos embora, eu topo. Aí eu fui para São Paulo, cheguei em São Paulo, realmente morei numa casa do atleta, onde nessa casa do atleta morou o Giovanni também, então eu conheço o Giovanni desde os meus 13 anos. Fala, maestros, desculpa eu interromper o teu vídeo agora, tá? Mas é um recado bem rápido para você. Se você quer bombar as suas redes sociais ou se você tem alguma dificuldade para gerenciar, eu tenho um convite bacana para ti. Conheça a Futurize Digital, uma agência de marketing digital para tornar as suas redes sociais atraentes, atrativas e eficazes, tá? Futurize Digital lá no Instagram vai tornar as suas redes sociais show de bola.